Hoje, sexta-feira, dia 17 de outubro. Um dia depois do tombo, basicamente. E como é que a gente tá nesse dia depois do tombo? A Carol, até agora, nesse momento, tá? Ela tá tentando fazer alguma movimentação para tornar o jogo dela com mais sentido. E aí ela tava conversando com o Creu, eu vou te falar, o Creu, pelo amor de Deus, ele tá aqui conversando com a Gabi agora, ele tá falando um monte de coisa aí pra Gabi, que, sério, homenzinho burro. É por isso que ele é uma planta dentro desse jogo. Ele pode ser o que for aqui fora. Eu não conheço muito o trabalho do Creu, numa coisa que também não me interessa saber e tal. Mas dentro do jogo, este cara é uma planta. É irrelevante, o Creu é irrelevante. Mas aí ele falando ali pra Carol que a escravidão já passou, que a escravidão isso, que a escravidão aquilo, ele vai pra um discurso todo torto ali pra tentar fazer a Carol reagir. Aí a Carol disse que ela é quem está sofrendo humilhações. Sério, a Carol que fez todo mundo passar ali, a Carol cuspiu na cara da Rayane, a Carol foi subterrânea e eu nem tô defendendo a Rayane aqui, mas a Carol cuspiu na cara da Rayane, a Carol que provocou a maior parte das confusões lá dentro, agora ela tá querendo se passar por santa. Ah, pelo amor de Deus, né? A Carol pensa o quê? Que a gente aqui como público vai acreditar nisso que ela tá fazendo? Se ela acha que eu vou acreditar nela, desculpa que eu não acredito não. Ao contrário, eu acho que a Carol vai se lascar. Eu acho que a Carol vai se lascar e vai se lascar feio. Porque isso aí, o que ela tá fazendo de tentar inverter a história. Um mês de programa ela está tentando inverter a história. E aí ela tá querendo se colocar culpada por algo que ela própria provocou, que ela própria fez. O tombo dela foi tão grande, mas tão grande, gente, que até um pouquinho antes de eu entrar aqui com vocês, a Carol tava na despensa chorando. Ela passou o dia inteiro dizendo que tava cogitando em desistir. Porque ela sabe do que ela fez. E o discurso dela não deixa você, não deixa ninguém mentir. A Carol disse que o Fernando era a versão dela de cuecas. Ela falou isso. Agora que o Fernando foi eliminado, não é mais? Agora que o Fernando saiu, não é mais? E aí ela tenta fazer uma cena de choro, se vitimizando. Ah, gente, pelo amor de Deus, não cola. Não cola. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o vídeo. E antes que eu veja muita gente falando aí nos comentários, é porque você não é preto, porque você é isso, porque você é aquilo. Tá, eu não tô levantando pauta de ninguém aqui, não tô levantando pauta racial nenhuma. A Carol só está sofrendo as consequências dos próprios atos dela lá dentro. É isso que está acontecendo com a Carol. Foi ela que começou a fazer todo um monte de perseguições a um monte de gente lá dentro. Passou do ponto. E agora ela tá se achando ali fragilizada. Mas ela não quer enxergar que foi ela a responsável por isso também. Vamos ver um trecho dela aqui? Olha como é que ela estava lá ainda há pouco. Lá na dispensa, olha só. Olha aí, ela tava lá na dispensa. Olha aí, aí ela começou a chorar, olha. Mais um trechinho aí pra vocês verem. Vocês vão mesmo acreditar na Carol assim? Vocês vão mesmo acreditar? Isso aí dá pra vocês acreditarem nela? Desculpa, ela procurou por isso. Desculpa, a própria Carol se colocou nessa situação. Foi ela que defendeu o Fernando, todo mundo avisou, a Gabi avisou, um monte de gente ali avisou pra ela tomar cuidado, ela não quis saber. Ela passou ontem o dia todo dizendo que o Fernando era a versão dela de cuecas, que o Fernando era engraçado, que o Fernando ia voltar, porque a família brasileira isso, família brasileira aquilo. Ela tinha tanta certeza
Tanta certeza que o tombo veio, ela sabe que ela tá ruim aqui fora depois da eliminação do Fernando, e aí ela começa a chorar e começa a tentar se vitimizar e se fragilizar, mas isso não vai colar. Porque ela é a executora dessas ações, ela não é a vítima. A vítima da história, se quisesse se vitimizar, em cima disso ela podia, que foi justamente a Rayane. Se a Rayane quiser, se a Gabi quiser, elas podem se vitimizar em cima dessa história toda. Elas podem ir pra cima, podem falar o que elas quiserem com relação às atitudes que a Carol teve com elas. A Gabi pode chegar e falar, olha aí, a Carol defendeu o agressor, onde é que tá o agressor agora? A Carol defendeu o abusador, onde é que o abusador tá agora? Sim, a Gabi podia usar isso aí, jogar isso na cara da Carol. A Carol é que tá numa situação complicada porque ela se jogou ali. E agora ela tá tentando inverter ali, achando que as pessoas precisam passar pano nas atitudes dela. Desculpa, as pessoas não têm. Gente, tá tão chato o papo do Creu com a Gabi. Olha a cara da Gabi, gente. Olha a cara da Gabi. Primeiro que a Gabi não tá entendendo uma palavra do que ele tá falando. Depois ali a Gabi, assim, sério, o Creu fala tanta besteira, mas tanta besteira. Deixa eu ver o que ele tá falando. Ele tá dizendo que ele tem que acreditar, que ele precisa acreditar que o jogo dele tá indo bem e tal. Ó a cara da Gabi, gente. A cara da Gabi. Sério, olha a Gabi querendo sair da conversa. Porque, sério, que papo mais torto esse dele. Que papo torto, gente. Olha a cara da Gabi, gente. A cara da Gabi. Olha a cara dela. Deixa eu ver se eu consigo botar. Gente, olha isso, olha a cara da Gabi, olha o papo mais torto dele. Sério, gente, é sério. Ela tem. Desculpa, não tem como não rir dessa situação. Porque o Creu tá falando tanta coisa ali que até o momento que, olha, terminou a conversa, a Gabi não aguentou mais, ó. A Gabi não aguentou mais a conversa. A Gabi não aguentou mais. Gente, quem é que aguenta esse homem? Desculpa, não tem como aguentar. O Creu, sério, ele tem um papo muito torto. O Creu foi pra dentro da fazenda pra militar e não vai dar certo. Desculpa, a fazenda não é lugar pra isso. Se ele tivesse no BBB, quem sabe, talvez, quiçá ele conseguisse isso, mas na fazenda não consegue. Na fazenda é muito difícil esse discurso militante dar certo. A Gabi ali completamente desconfortável com essa conversa dele. Mas vamos explicar para vocês, né, como foi que a Carol chegou nesse ponto aí depois do tombo que ela teve ontem à noite, né? Porque afinal de contas, toda a história tem um começo. Então vamos para esse começo, né? Porque olha, ontem eu agradeço a audiência de vocês, aos novos inscritos, porque olha, foi muito engraçado ver o tombo da Carol ontem, foi muito engraçado e bem feito para ela. Bem feito pra ela. E aí a madrugada ontem foi justamente esse prato cheio das estratégias sendo redesenhadas. E aí vários venenos escorrendo ali pela sede para eles tentarem ali continuar indo pra cima uns dos outros. Inclusive o Matheus já detectou ali que o Dudu tem ciúme dele. Embora o Dudu tenha sido explícito quando falou isso na quarta-feira. Que ele realmente tinha ciúme do Matheus. Por que eu tô falando isso? Porque o Dudu hoje à tarde teve uma conversa com a Duda e com a Saori. Que aí ele começou a perceber os movimentos do Matheus. E aí o Dudu falou assim pras meninas, ele vem pra cima de mim. Ele vai me botar na roça. E eu não duvido, tá? Eu não duvido que o Matheus coloque o Dudu na roça. E aí, acho que o Matheus ali já tá assinando o atestado de burrice dele. Você vai botar o Dudu na roça? Nem pelo fato do Dudu poder voltar fazendeiro depois. Não é nem por isso. Pô, você tá comprando uma briga com uma pessoa que tá ali sendo a favorita do jogo. Ai, como é que eles vão saber lá dentro? Pô, gente, a Ioná voltou. A Ioná, depois de todas as coisas que o Dudu disse pra ela fazer, ela voltou 2 vezes ainda. Será que isso não ficou claro pra eles lá dentro, né? Quem é mais atento já deve ter percebido isso. Quem é mais atento já deve ter notado, né? Vamos ligar os pontinhos ali e chegar a essa conclusão?
Então, assim, eu acho que a maior burrice que tem do Matheus ir pra cima do Dudu. Acho, assim, que é uma burrice fenomenal a dele ir pra cima do Dudu. Sendo que ele tinha realmente pessoas muito mais relevantes pra ir em cima e não necessariamente o Dudu. Mas enfim, ontem tava todo mundo feliz com a eliminação do Fernando. E aí o negócio ali tava feliz, o Nizam tava respirando aliviado. E aí o Nizam depois, né, quando os grupinhos dispersaram, ele foi lá pra fora e disse ali: "Hoje eu vou dormir em paz". Agora a Carol, gente, a Carol passou a noite toda tentando se justificar. Ela precisava deixar claro para todo mundo e ela achava que as pessoas acreditavam nela. Que ela não tinha feito nada ali pro Fernando, que ela chegou assim ao ponto de dizer: "Eu não comprei as brigas de ninguém, ninguém entrou nas minhas brigas, eu não comprei a briga de ninguém". Comprou. Você comprou a briga do Fernando quando você disse que o Fernando era você de cuecas. Foi você que falou, Carol. Não foi ninguém que te obrigou a falar isso. Foi você quem falou. Então ela começou ali, ficou ali, se justificando, querendo dizer: "Não sou eu errada, eu não tô errada nessa história, eu não fiz isso, não fiz aquilo", sendo que ela fez. O Nizam disse ali que ele esperava que o Fernando aprendesse alguma coisa aqui fora. E aí, depois, a Carol começou a dizer ali que o Fernando entrou num jogo, numa história, num caminho sem volta. E que ele errou. Sério, sério, ela falou isso. Ela teve a disfarçatez de dizer isso. Ela disse ali que quando ele jogou água na Tamires, já estava tudo perdido para ele, que ele ali devia ter reduzido a velocidade naquela hora, mas que ele seguiu na mesma velocidade e foi pelo mesmo caminho. Sendo que a própria Carol já tinha apoiado essa atitude dele e já tinha dito que ele não tinha que mudar, que ele tinha que continuar do mesmo jeito. É sério, ela acredita que a gente não tá assistindo a Fazenda, que a gente não tá sabendo do que tá acontecendo ali. Sério, é muita disfarçatez, gente, é muita disfarçatez. E ela continuou ali, depois o Mesquita se aproximou ali, aí eles ficaram conversando, e aí ela disse que tentou falar com o Fernando pra ele ir ali pisar no freio com relação a Gabi, porque ali o Fernando estava indo para cima dela. E depois ela disse que se sentiu falando com as paredes quando ela deu esses conselhos para o Fernando. Sério, sério, gente, é muita disfarçatez. Muita disfarçatez, sério. Muita disfarçatez da Carol. Ela acha que a gente tá acreditando nessa. Aí depois, e olha só, vai ter gente na rede social que vai dizer que ninguém tá dando credibilidade pra ela porque ela é preta, tá? Pode anotar e me cobrar isso. Vai ter gente na rede social dizendo que ninguém tá dando credibilidade pra ela porque ela é preta, sendo que foi ela quem causou os eventos. Foi ela quem causou a situação. Mas observem que vai ter gente tentando levar isso para uma pauta racial. Não caiam nessa. Não caiam nessa história de pauta racial, porque isso não tem nenhuma pauta racial aí. Quem criou essa situação e o público julgou e botou o Fernando para fora foi a própria Carol. A própria Carol. Se não fosse ela, gente, ela não estaria sentindo o que ela está sentindo hoje. Se não fosse ela, se ela não sentisse nem um pouco responsável pelas atitudes do Fernando, ela não estaria agindo da forma que ela está agindo. Prestem atenção nisso, tá, gente? Prestem atenção nisso. E aí depois, lá fora, o Wallace estava conversando com o Matheus, aí começaram a falar sobre jogo ali. Aí o Matheus, ouvindo ali o Wallace dizendo, o Wallace fazendo comparações, disse que a única certeza que eles estão ali na fazenda é que eles vão pra roça, que é igual a certeza da vida, que a única coisa que a gente sabe da vida é que algum dia a gente vai morrer. E que lá dentro a única certeza que eles sabem é que eles vão para a roça. Tem como evitar ir para a roça? Tem. Se você fizer um bom jogo e articulação, você consegue evitar ir para uma roça.
Porque da morte você não consegue escapar, mas da roça você consegue. Sério, sério mesmo, tá? Só que o Matheus, ele também não quis dar muita conversa pro Wallace não, tá? E aí o Matheus começou a dizer que ele queria trocar uma ideia com o Wallace depois, só queria esperar, que ele queria observar mais coisas ali. E aí ele deixou ali o Wallace no vácuo para tentar entender ali. E aí depois teve um outro momento ali que o Wallace começou a falar com a Carol sobre o Fernando, e aí ele disse que ele estava irritado com o Fernando, que o Fernando falou ali sobre as pautas serem seletivas deixou ele ali irritadíssimo com a atitude do Fernando, e que o Fernando invalidou a própria luta deles e acabou dando munição para os adversários do jogo, mesmo que ele tentasse se defender. O Fernando já entrou virado nos 220. O Fernando nunca baixou a velocidade dele. Sempre foi dali para cima. Mereceu levar ali o tombo que ele levou. E a Carol mereceu levar o tombo que ela levou. Mereceu ali. Sério, coisa chata. E que bom que ela tá sentindo isso até agora. Agora, quem acha que ela vai reduzir o ritmo, tá bastante enganado, ela não vai. Ela vai passar esses dias aí na calma, mas depois vocês vão ver ela crescer de novo no domingo, se meter na pauta dos outros, na vida dos outros e tal. Até que vai chegar uma hora que alguém vai se cansar dela aí, mandar ela direto pra roça sem chance de ser fazendeiro. E aí vocês vão ver a Carol sendo eliminada. Pode anotar. Anote e me cobrem depois. E aí lá na casinha da árvore, ontem eu tava ao vivo com vocês me falaram desse momento aí da casinha da árvore. O Matheus estava lá com o Dudu, a Ioná e a Duda. E aí eles estavam conversando justamente sobre jogo e estratégias de jogo. E aí teve um momento ali que o Matheus abriu o jogo dele pra Ioná, revelando que a volta da Carol da roça, a volta da Rayane da roça, virou o tabuleiro de cabeça para baixo. E aí ele disse ali que de ontem para hoje ele tinha 2 jogadas que agora elas se reverteram e que ele não estava sabendo mais ou menos o que o público quis dizer com essa resposta. E aí depois eles começaram a falar do Chaya. O Matheus disse ali que o Chaya sentiu o golpe da eliminação do Fernando. Começou a sentir ali que o Fernando estava errado e que o erro do Fernando ia respingar em todos eles. A Ioná até chegou a dizer ali: o Chaya é o próximo a sair. Ou pelo menos ele pensou que seria o próximo a sair. Aí a Duda fala assim: muito bem feito pra ele. Querendo dizer, ele ficou do lado do Fernando, apoiou as atitudes do Fernando, igual a Carol, respingou nele. Agora ele vai ter que lidar com essa consequência. E aí depois eles estavam falando mais sobre o jogo ali. A Ioná elogiou o posicionamento do Dudu e do Matheus, tentando tranquilizar sobre uma possível ida para a roça por uma indicação. E aí o Matheus garantiu que ele não ia botar a Ioná na roça, só que o Dudu ali deixou um recado pro Matheus. E aí o Dudu vira assim pra ele e fala: olha, cuidado com quem conta histórias de várias coisas pra você. Quem te contou a história da briga não te contou a história completa de como ela aconteceu. Eu sou a prova viva de que as pessoas são seletivas até na hora de contar uma história. E o Dudu deixou claro ali pro Matheus, assim, deixou assim um conselho que é um conselho amigo, mesmo que eles não sejam amigos. Deixou um conselho amigo para ele: cuidado com o que você está falando com as outras pessoas, cuidado com o que você está ouvindo das outras pessoas e cuidado com as histórias que elas estão te contando. Cheque antes de você não cometer uma injustiça. Ele deu um conselho ali que vale por muita coisa.
E aí, depois dessa conversa, o Matheus ali estava falando sozinho, olhando para a câmera, e disse ali: o Dudu tem ciúme do caralho de mim. Se ele não tem atenção, ele tem ciúme. E aí ele fala: vocês estão vendo, né? Ele tem um ciúme do caramba. Não acho que o Dudu tenha ciúme do Matheus, nesse sentido. Porque afinal de contas o Dudu é só ele armar alguma coisa ali com a Ioná que ele volta a ser o centro das atenções junto com a Ioná. Isso aí é o de menos. Agora o Dudu tá dizendo pro Matheus: cuidado. Cuidado que estão querendo puxar o teu tapete. Cuidado, presta atenção nisso. Só que o Matheus está levando isso pro lado do ciúme. E não é pro lado do ciúme, tá? Não é pro lado do ciúme. E aí chegou uma hora lá que a produção avisou eles ali, quem quisesse gravar uma mensagem pro Fernando, era só descer ali na oficina, gravar e tal a mensagem. E aí o Will vira assim e fala pra Carol: vai lá gravar. E aí a Carol vira pra ele e falou assim: mas quem falou que eu quero gravar essa mensagem? E aí depois ele fala ali que ela entrou na casa para ficar 7 dias, que ela não ia cair na pilha das pessoas dali. Aí o Will vira e fala para ela: tu já tá caindo. E aí a Carol começou ali a dizer, ela começou a explodir, desafiando a casa inteira, começou a gritar ali. E aí ela falou: eu tô aqui, o Fernando saiu, eu tô aqui, me joga na próxima roça. Vamos ver qual vai ser a resposta do Brasil. Vamos ver o que o Brasil vai dizer sobre mim. O povo fica achando que tá com galardão. Olha a palavra que ela usou. Fernando respondeu pelos erros deles e eu fui clara que eu não me meto nos problemas de ninguém. Tanto se mete nos problemas das outras pessoas que ela não deixa as outras pessoas terem tretas. A Carol, assim, é uma casa cheia de espelhos, mas ela não é capaz de se olhar neles, né? Vocês já repararam isso na Carol, né? Vocês já repararam. Pode, assim, dizer que vocês já repararam isso nela. E aí depois, no meio disso, a Carol voltou de novo a se justificar. Aí ela começou a desabafar, dizendo ali que o Will estava tentando criticá-la, dizendo: o que o cu tem a ver com as calças? Disse ela: eu cheguei aqui como uma infiltrada, eles querem crescer pra cima de mim, mas eu grito em cima de todo mundo. E aí o Creu começou a falar ali que o Will era uma planta, que é uma planta que fica atrás de mulher. O Creu chamou o Will de planta. O Creu que não faz absolutamente nada nesta casa. O Will, pelo menos, a gente vê que ele tá ali provocando algumas coisas, tá partindo ali para essas pequenas coisinhas, embates ali, mas ele tá indo. Tá botando uma indiretinha aqui, tá botando uma indiretinha ali. O Creu nem isso. Nem isso. O Creu é irrelevante. Pensa numa pessoa irrelevante. O Creu. Irrelevante nesse jogo. Aí depois a Kati começou ali, dizendo ali que a Carol tinha que se acalmar. Aí a Kati fala pra ela: calma, neguinha, fica calma que a gente vai até o top 10. Olha pra mim, olha nos meus olhos, a gente vai estar lá no top 10. E que a única coisa que a gente depende é dos votos do Brasil. Disse a Kati, repetindo o mesmo discurso que a Carol já falou. Olha o tempo que a Carol vem falando a mesma coisa. E aí ela fala assim pra Carol: eles vão botar o dedo no cu e rasgar. E são 10, a gente vai chegar lá. Haja cu pra eles rasgarem. Dependendo aí, eu posso até achar que as duas não vão chegar nesse top 10. Eu acho que elas não vão nem tão longe assim. A Carol, para chegar nesse top 10, ela vai ter que cair em roças muito favoráveis para ela. Ela vai ter que cair em combinações piores que ela, para ela ter uma chance ali de permanecer. Porque, por exemplo, uma roça entre a Ioná, Carol e Rayane. Quem vocês acham que seria eliminado aí, né? Eu acho que nessa roça a Carol ia vazar fácil. É uma roça extremamente desfavorável a ela. Agora, se ela cai numa roça, ela, o Dudu e o Creu, por exemplo, Creu vaza. Então ela vai ter que ali fazer
tipo, ela vai ter que ter muita sorte de cair em roças muito favoráveis a ela. Porque caiu numa roça desfavorável, mulher, tu já tá fora desse jogo. Tá? Ela sabe disso, ela pode ali dizer que não e tal, mas ela já sabe. E aí depois a Kate começou a dizer ali que a Carol não era para entrar no circo dos adversários, que todo mundo ia partir para cima dela e que ela tinha que botar na cabeça dela que ela ia chegar no top 10. E aí a Carol já estava completamente ali destroçada. O Fernando bateu forte. A eliminação do Fernando foi o tombo. E foi isso que eu falei pra vocês na terça-feira, quando eu entrei na live aqui. Tá na hora de tombar a Carol. A Carol precisa tombar. Precisa tombar. Ela sentiu o golpe. Mesmo que ela não admita, ela sentiu o golpe. E agora ela vai se vitimizar, chorar ali, começar a falar. Mas vocês vão ver. Ela vai voltar a crescer de novo, vocês vão ver. Ela vai passar hoje, vai passar amanhã. Quando for no domingo, no dia do apontamento, vocês vão ver ela voltar a crescer. Na formação da roça, na terça que vem, vocês vão ver ela voltar a gritar com todo mundo. Anotem, gente, e me cobrem isso, tá? Porque é isso que vai acontecer. Esse é o padrão de comportamento dela. Aí depois teve uma outra conversa ali entre o Nizam, o Will, a Rayane, a Martina, que elas estavam conversando ali sobre a Michelle, sobre o envolvimento da Michelle com o Will. O Will disse que ele já tinha pegado há muito tempo os olhares entre a Michelle e o Shaya. E aí o Nizam disse ali que tinha uma conversinha dele com o Shaya e que essa conversinha ali tinha sido em inglês lá em Londres, se referindo ao fumódromo, e que foi aí que eles assumiram, o Shaya e a Michelle, que os dois estavam juntos. Porque aí, de uma certa forma, o Nizam disse, e foi o que falou, eles já assumiram isso para mim, então eu não estava errado. E aí teve um momento ali que o Nizam e a Martina começaram a analisar ali o comportamento do Creu e começaram a dizer ali que o Creu estava desesperado. Aí teve outro momento ali, aqui, o Will chegou e disse assim pra Rayane e pro Nizam: a turminha lá defendendo ele tá muito perdida. E aí o Nizam vira ali, se referindo a Carol e tal, e disse ali: eles estão muito perdidos. Aí depois eles começaram a combinar uma estratégia para o Lampião de domingo. Como é que ia ser a bolinha, como é que eles iam passar a bolinha. Porque a bolinha ali, o sorteio das bolinhas, é um resta um. Querendo ou não, ali é um resta um. Quem você escolhe ali para ser a próxima pessoa a pegar a bolinha é a mesma lógica de quem você está salvando no resta um. É um resta um, não deixa de ser. Aí o Nizam vira e fala para eles: na prova do Lampião, a gente precisa definir quem é que vai pegar a bolinha. E aí ele falou: não é se a gente vai ganhar ou não vai ganhar a prova. Ele deixou claro: o nosso problema não é ganhar ou deixar de ganhar a prova, mas é evitar de cair na baia. Ele já deixou claro ali: se a gente pega uma bola e a gente tiver chance de ir para a baia, obviamente quem tiver ali vai puxar a gente para a roça, então a gente precisa pensar nisso. E aí a Duda, o Will disse que a Duda tinha falado para ele que se fosse ela na roça, por exemplo, ela puxaria o Toninho. E aí o Nizam fala assim: a gente precisa pensar um jeito assim de botar o Toninho e o Creu numa baia, por exemplo, porque se eu vir a cair numa roça, eu vou puxar o Toninho e o Creu. Eu tenho certeza que eles saem. E sim, é verdade, eles saem mesmo. Bateu numa roça, eles saem e dá pra ver aí o quanto os caras são irrelevantes no jogo. Enquanto isso, na casinha da árvore, pela cara da Carol, já dá pra perceber que ela sabe que a casa caiu pra cima dela. Ela sabe. E aí ela começou ela passou um tempão calada, depois ela começou a falar ali, dizendo que ela só dependia da família brasileira. E aí a Kate foi lá com ela. Aí as duas começaram a dizer ali
que só tem uma coisa que poderia salvá-las: a família brasileira. Porque quem não está lá dentro vivendo tudo o que está acontecendo na fazenda não sabe, e que eles erram, que eles acertam lá dentro, e que ela precisa que o Brasil abrace elas, para que elas possam chegar mais longe. E aí a Kate fala até pra Carol: a gente sabe que a gente não é prioridade dos grupos aqui dentro. E aí ela disse ali que elas precisam se sair ali, começar a fazer alguma coisa, porque os dois grupos, tanto um quanto o outro, estão criando força para eliminar as duas, e elas vão acabar caindo de gaiato se elas forem atrás do que eles estão fazendo. Teve uma cena lá que ela fala pra Kate que elas precisavam se afastar do grupão, porque provavelmente o grupão tem problemas que o grupo aqui fora, né, que o público aqui fora não resolveu com eles ainda, e que eles vão continuar sendo eliminados, e que ela precisava ali se sair desse lado. E aí a Carol começou a falar do Wallace, ela começou a reclamar da atitude do Wallace, que ela não gostou do que o Wallace está fazendo. Ela disse que o Wallace estava estranho, que desde a história lá do Fernando, que ele não concordou, das pautas que o Fernando tinha levantado, ela percebeu que o Wallace estava estranho ali. E aí a Carol disse que precisava chamar o Wallace para conversar. O Wallace deu um pé na bunda nas duas. Depois dessa eliminação do Fernando, ó, ele deu assim um pé na bunda, mas um pé na bunda das duas. Ele percebeu que elas estão queimadas. E óbvio que ele não vai ficar do lado de pessoas que estão queimadas. Até porque ele próprio já está também. Pode ser que ele não saiba dessa parte que ele próprio já está queimado. Mas que ele sabe que a Carol já está queimada com a eliminação do Fernando, ele sabe, então ele não vai ficar bajulando a Carol. O Wallace age assim, gente, é só perceber isso. E aí ela disse que queria conversar com ele, que ali ela queria que os três formassem um grupo só, ela, o Wallace e a Carol, mas que se ele não quisesse, ele tinha total liberdade para recalcular a rota dele e tal. E ela chamou ele mesmo para conversar. Teve um momento que ela chamou ele ali, e aí a conversa não foi nada amigável. No meio dessa conversa, as coisas viraram uma DR, aonde o Wallace acusou a Carol de monopolizar as conversas e não dar espaço para ninguém opinar. Olha o pé na bunda assim, ó. Ele deu um pé na bunda assim nela, ele deu um pé na bunda nela rápido. E aí ele disse assim: se a gente senta aqui, você fala isso. Eu não falo o que eu quero falar. A Kate não fala o que ela quer falar. A gente não fala o que a gente quer falar. E você só pontua as suas coisas repetidamente, disse o Wallace. E aí a Carol disse que agora ela ia ali, que ela queria saber o que estava acontecendo, ela queria saber se eles ainda iam continuar ali aliados, se tinha algum aliados, que eles precisam de uma estratégia. E aí o Wallace vira assim para ela e fala: a estratégia a gente já tinha, porém ela só é usada quando você fala. Quando eu chego para falar do Fernando, você não abria os ouvidos para o que eu estava falando. Ele deu um pé na bunda nela, literalmente, gente. Ele deu um pé na bunda nela ali. E aí o Wallace jogou na cara da Carol que ela só deu avisos sobre o Fernando depois que ele foi eliminado. E que agora ela estava tentando criar uma narrativa para se proteger. Ok, o Wallace não mentiu, é isso mesmo. A Carol tá buscando ali e ela passou o dia inteiro buscando uma narrativa ali para se proteger. Foi o dia inteiro buscando ali alguma justificativa. O problema é que a Carol nunca vai admitir isso. A Carol nunca vai admitir essa história. Nunca. Porque admitir isso é admitir que ela estava do lado do Fernando. Se ela admitir isso, ela vai se lascar. Ela sabe disso. Ela pode não ser a mais estrategista ou a mais inteligente, mas burra ela não é. Vocês podem ter certeza. E aí o Wallace disse ali: para com essa narrativa, Carol, para de tentar justificar. E aí eles ficaram discutindo, a Kate ali ficou no meio desse fogo cruzado, até que chegou uma hora
que ela ali tava falando um monte de coisas que ninguém tava ouvindo. A Kat disse ali que a meta dela é chegar no top 10. Que o resto não interessa, que ela não vai mais olhar para nenhum dos lados, que agora é só o top 10 que tá ali para ela. Esse é o grande objetivo dela. E aí, as duas meio que selaram uma única aliança. Vamos ali, só nós duas e pronto. A Carol percebeu que o Wallace deu um pezão na bunda dela. E aí, a grande discussão da noite. A Saori e a Rayane lá na baia. A Saori, inclusive, cobrou da Rayane se ela ia cumprir a promessa de jogar merda nas coisas dela. E eu falei pra vocês, a Rayane é uma regona, ela não ia fazer isso. Sabe por que ela não vai fazer isso? Porque ela não quer se queimar. Tudo que disseram da Rayane ali, que ela não quer se queimar, que ela tava com medo, que ela foi lá pra se limpar, ela deixou isso claro. A Rayane, ela tá ali mesmo só pra isso. E aí a Saori, quando tava lá falando ali, disse logo pra Rayane, você quer que eu peça pra elas saírem agora, Rayane? Por que você não fala comigo sozinha? Você falou que eu não sou ninguém sozinha. E aí a Rayane vira pra ela e disse, eu não tô afim não, eu não tô cansada, acabei de voltar da roça. E aí a Saori começa a dizer ali, você é igual a biscoito de polvilho, você só faz barulho. Quem bateu panela pra você fui eu e quem bateu hoje à tarde foi a Martina porque você não tem coragem, disse ali a Saori. E aí o negócio começou a escalar e ao invés de ir para coisas de jogo, foi para coisas pessoais. E aí a Rayane começa a dizer, você gosta de mulher, eu tô vendo isso, você é estranha. Ela quis dizer ali que a Saori era lésbica. E aí a Saori disse assim pra ela, olha o que você tá dizendo. Quer dizer que quem pega a mulher é estranho? Olha, eu tô sabendo aí, né, que é você que gosta de pegar a mulher, inclusive. E aí as duas começaram, foi uma metralhadora de acusações daqui pra lá. Aí elas começaram a falar do Belo, da Graciane. A Rayane começou a falar do ex-namorado da Saori, o Marcelo Novaes. E aí teve um momento ali que a Saori disse ali que a Rayane tava se jogando pra cima do Will. E aí a Saori fala assim, quando fala do Will ela fica nervosa, mexe demais com ela. E aí depois teve um momento ali que é porque eu tô ouvindo aqui, eles estão se arrumando, ó. Deixa eu ver o que eles estão gritando aqui. O que a Carol tá gritando. Carol tá se justificando aí que as pessoas queriam que ela batesse o sino e que a Tamires tinha dito pra ela que na próxima roça que ela caísse ela ia embora. E a Carol tá dizendo assim, oi, eu vou embora? Gratidão, Tamires. Preguiça. Gratidão, Tamires, por me ressuscitar. Isso, é insatisfeita. Aí ela disse ali, obrigado, Tamires, por me ressuscitar, porque eu passei o dia todo sem comer. Depois eu conto pra vocês essa treta toda. No próximo vídeo eu conto essa treta toda. Mas assim, a Carol admite que ela baixou com o carro do Fernando, né? Ela admite aí. A Carol realmente vai se lascar e vai se lascar feio. Mas voltando aqui pra essa treta. E aí a Rayane disse que ela tava falando do Belo. E aí depois a Rayane fala assim, então fala do teu namorado que te deu um pé na bunda. Aí a Saori vira e fala pra ela assim, será que o Belo ainda tá namorando com você? Ou tá na expectativa de quando você sair ele ainda vai estar junto? Será que ele já não voltou com a Graciane? E aí as duas começaram a falar pros ataques pessoais, partiram ali pros ataques pessoais. Aí a Saori começou a debochar da Rayane por causa dos remédios aí. E aí ela fala assim, você já tomou o seu remédio hoje? E aí a Saori falando assim, você gagueja, Rai?
E aí a Rayane fala assim, eu já tomei o meu remédio sim. Aí a Saori diz, você vai ter que dobrar a dose então. Eu conheço uns médicos bons, você quer o contato? Aí eu posso fazer uma receita também porque eu sou dentista. E tudo naquele jeitinho dela, né? Naquele jeitinho debochado dela. E aí a Saori continuava. Teve um momento ali que a Saori perguntou assim pra Rayane, como é que foi a prisão domiciliar? Conta aí como é que foi. E aí a Rayane vira assim pra ela e disse, foi tranquila. Você falou que eu sou estelionatária, bandido, e você vai receber um belo de um processo lá fora. Se você quiser continuar, você vai receber um processo lá fora. E aí a Saori vira pra ela e fala assim, mas você foi presa sem ter sido julgada? Como é que foi isso? Me conta. Culpa você tem, né? Porque eu nunca vi ninguém ficar preso sem ser julgado. Aí teve um momento ali que ela falou, mas a minha ficha é limpa também. A sua ficha que é suja. Gente, foi assim a noite toda. Aí a Rayane pegou o negócio lá, colocou na cara ali pra tentar dormir. E aí do lado de fora a Martina começava a gritar, dizendo ali, vai ter volta, vai ter volta. Amanhã eu vou infernizar vocês. Que na verdade foi só um apavoro ali que ela levou da Tamires depois. Não foi nem ela que conseguiu dar um apavoro na Tamires. E no final das contas, gente, foi só isso, tá? No final das contas, foi só isso. O Wallace estava se gabando que ele montou a baia perfeita, que a Rayane foi pra roça e voltou peituda, e que as outras deveriam ficar pianinhas porque não foram ainda. A Duda foi pra roça, tá? E ela também já voltou. Vamos deixar isso claro também pra ele. E aí a Martina disse que elas iam infernizar a Rayane de novo. E que o Will falou que a Saori só fica falando pelos cantos. A Martina chamou a Saori de ratazana. Mas, na madrugada, a Carol ficou com esta cara que você tá vendo aí. Foram horas, tá? Que ela ficou ali. Ela ficou horas ali. Mais ou menos, quase umas 4:30 da manhã que ela foi se deitar para dormir. Ela ficou horas com esta cara ali. E a câmera focando ela, né? Deu para ver que ela sentiu o baque do Fernando. Deu para ver. Aí hoje de manhã, o que foi que aconteceu? O Matheus foi lá a fazer as tarefas dele como fazendeiro e tal. E aí a Saori disse que o Matheus ia ter que acordar todos os dias para ajudar, porque tinha partes ali no trato que não dava para fazer sozinha, principalmente na hora de amarrar ali os pés da vaca, que não tinha como fazer isso sem ter ajuda. Mas ficou um climão entre ele e a Duda, deu para ver esse climão ali. E ali teve um momento que o Matheus ali ficou... O clima ficou meio pesadinho ali, tá? Deu pra ver. E aí o Matheus depois falou ali pra Duda, nem pra agradecer você me agradece. Esse é o ser humano, a educação ficou em casa. E aí ele vira e fala, obrigado mãe pela educação que você me deu. Porra, tu ainda quer que ela te agradeça por tu fazer a tua obrigação? É isso que você quer? Que ela te agradeça por tu fazer a tua obrigação? Sério, né? É muita burrice. Aí começou o round ali da Martina. De novo, ó. De novo as duas brigando, ó. Deixa eu ver aqui. Carol tá dizendo, vamos juntas pra roça. Ridícula. Ela disse, a Carol disse, vamos juntas pra roça então? E ela vira e fala em inglês, let's go together. Você baixa teu nome, sobrenome é rasteira. Carol dizendo que a Tamires é baixa. A Carol, que é subterrânea, fez as maiores baixarias acusando alguém de ser baixa. A Carol tá acusando alguém de ser baixa. Boca pra pedir licença, não chega. Você que tá encostando no meu pé. Encostou você. Liga, se enxerga.
de uma licença agora. Tem um pingo de educação pra abrir sua boca. Gente, olha isso aqui. Sai fora. Você não tem ridícula. Ridícula. Quem tem que vazar. Você quer agora? Você tem limitação. Quem tem que vazar é você, que é senhora. Carol não se enxerga mesmo, né? Carol não se enxerga. Ela é a mais subterrânea que tem ali. Ela acusa os outros de serem baixos. Ela tá dizendo que a Tamires chutou ela de propósito. E a Rayane pegou o celular e tá filmando ali tudo que tá acontecendo. Gente do céu, olha isso, olha isso. Carol tá dizendo que levou um chute da Tamires. E a Carol cria confusão por nada, gente. É uma confusão por nada. E aí a Rayane com o celular filmando tudo, né? Mas enfim, vamos continuar aqui essa história do que aconteceu hoje. No meio disso tudo aí, no café da manhã, o primeiro round da briga entre a Martina e a Tamires. É mais do mesmo, gente, é mais do mesmo, tá? A Tamires cuidava lá das tarefas, tomava o café da manhã. Aí a Martina começou a aparecer e dizer ali, sua rejeitada, ninguém te quer. E aí a Tamires vira pra ela e fala, trouxeram pra fazenda o show da Xoxa. Hoje vai ter o show da Xoxa. E aí as duas começaram a trocar farpas. Aí o Valério passou no meio ali, também levou um negócio lá da Tamires. E aí depois teve um momento que a Martina vira e fala pra ele ali, não liga pra essa daí não, essa samambaia mal amada, desaplaudida. Vai dar o rabo, que é o que você sabe fazer melhor. Vai dar o rabo, samambaia, disse aí a Martina. Aí a Tamires gritava pra ela, show da Xoxa, show da Xoxa. E aí a Martina gritava ali, eu estarei belíssima e você vai estar brega como sempre, sua cafona fubanga. E aí a Martina gritou ali, se sentindo vitoriosa, dizendo ali que a Tamires estava infernizando ela logo de manhã, que a Tamires não tem repertório e que a Tamires fica falando todo o tempo a mesma coisa, então ela foi lá e macetou a Tamires. E aí, né, teve outro momento ali, que foi, ó, já eu volto pra cá. A dona Michele, de novo, já estava fazendo divisão de comida. Sério, ela pegou ali, ela com a Kati fizeram ali a divisão de comida. Inclusive, ela chegou a contar quantas frutas tinha e me disse aqui, são 24 frutas para cá e 16 para cá. Sério, ela começou a dizer isso, que o grupão tinha que ficar com a maior parte das frutas e que o grupinho tinha que ficar com a menor parte das frutas. Sério, gente, é muito... Foi ridículo, feia essa cena dela. Foi horrorosa essa cena aí, sério. Michele vai ficar marcada por ser a fiscal de comida mesmo, né? Vai ficar marcada por isso. Aí teve outro momento que o Chaya foi ajudar ela a contar as frutas e a fazer a divisão. Gente, que coisa ridícula isso. Aí a Ioná disse ali, olha esse discurso de miséria. Ela não aprendeu nada. Ela saiu um fiscal, mas ficou o outro. Mas vai sair o outro também. Acorda que ela não deixa a gente nem tomar um café da manhã aqui. E aí o negócio já começou a esquentar, né? Vocês já perceberam. E guarda isso que já eu vou falar do que aconteceu hoje à tarde. E aí os antigos aliados do grupão foram conversar com o Matheus. E aí eles já começaram a fazer ali uma nova movimentação para colocar ali, olha só, o Toninho na roça. O Nizam estava contando ali pro Will, junto com o Will e pro Matheus, que o Toninho estava espalhando mentiras pela casa. Disse ali o Matheus, o Toninho começou a falar, eu queria zoar hoje, que é sexta-feira, mas ontem teve a roça, o Fernando jogava com a gente, mas ninguém compactuava com as coisas que ele fazia.
E aí o Will disse ali o resumo do que ele viu. Depois que a onça tá morta, todo mundo quer tirar o corpo fora. E o pior é que é verdade, tá? O que o Will falou é verdade. Quando já, depois que o cachorro tá morto ali, é muito fácil você chutar o cachorro morto. É fácil. Coisa mais fácil que tem, porque não tem como reagir. E aí o Nizam confirma que ele ouviu a mesma coisa do Creu falando isso ali, mostrando que tanto o Toninho quanto o Creu estavam armando uma estratégia para tentar se desvincular totalmente do Fernando. Disse aí o Nizam, tava ali o Creu, tava conversando com o Creu ali, e eles dizendo, a gente nunca compactuou com ele, a gente nunca jogou junto com ele. E aí o Matheus disse ali, os dois ali, o Toninho e o Creu, estão passando pela casa inteira falando isso. E dizendo que se o Fernando voltasse, a gente já tinha falado para ele que ele, se desse um grito nessa casa, ele estaria fora do grupo. Sério, gente, eles só falando ali da redução de danos, o que não vai acontecer, né? Vocês já perceberam. E aí, de novo, veio o show da Xuxa e a Samambaia. E aí, a primeira briga já tinha ficado no mais do mesmo, essa também foi a mesmíssima coisa. Durante o trato da Tamires e o trato da Martina, as duas começaram ali o espetáculo de ofensas e provocações. A Tamires gritava ali, show da Xoxaninha. Eu acho que vocês perceberam que ela quis dizer ali que a Martina ficou famosa por ficar mostrando a pepeca dela, né, naquele reality show ali. E tudo começou por causa do poço ali, tá? Porque a Tamires pediu ajuda para pegar água no poço. E aí a Tamires vai para aquela provocação. Precisa de ajuda? Você não é forte? Você não é isso nem aquilo e tal? E foi aí que a Tamires fala, show da Xoxaninha. E aí a Martina começou a dizer ali que a imagem da Tamires estava completamente suja, que ela ia sair e ver a imagem dela. E aí a Tamires disse que não estava ligando para isso, que ela não foi lá para limpar a imagem. E aí as duas começaram a xingar uma a outra. A Martina vira e fala assim, olha o repertório dela, Brasil. Ela começou a falar que ela só repetia a mesma coisa, como se a Martina também não repetisse a mesma coisa. Depois ela virou ali e disse, ai, vai dar o teu rabo, piranha. E aí a Tamires vira pra ela e fala assim, você é tão subterrânea, sua xoxada. Você foi xoxada pelo Brasil, você tá canceladíssima, disse aí a Tamires. E aí a Martina vira pra ela e fala assim, cancelada? Minha filha, espera tu sair pra ver como é que tá a tua imagem lá fora, disse aí a Martina. E aí a Martina acusou a Tamires de ser contraditória, relembrando aí um pedido de desculpas do passado. E aí ela disse ali que a Tamires já teve que pedir desculpas ali com o rabinho entre as pernas e que o Brasil tava vendo ela agir desse jeito e que agora ela tava sozinha ali. E a Martina falou, eu te arraso sozinha, sua vagabunda, piranha. Aí a Tamires começou ali a dizer, ela não veio para limpar a imagem dela e ela continua dando o show da Xoxa. Show da Xoxa porque ela é invejosa, recalcada e cara de mucura. Aí depois as duas continuaram a discutir, e aí uma foi pra hostilidade da outra. Aí começaram a falar da aparência uma da outra. A Tamires começou a falar ali da aparência da Martina, a Martina da Tamires. E aí, tá, as duas começaram a acusar uma a outra de que elas são inseguras. Aí teve um momento ali que no final a Tamires vira e fala assim, ela cospe na minha cara e como ela tem esse jeito subterrâneo de tratar as pessoas, ela veio dar o show da Xoxa. A gente que tem que suportar esse tipo de perseguição aqui dentro. E aí o negócio ali vai piorando e tal, mas depois ficou só nisso, a Martina se vangloriando que ela conseguiu arrasar com a Tamires, e a Tamires dizendo que a Martina era uma Xoxa cancelada que só tava lá para limpar a imagem. Foi só isso, gente. É o mais do mesmo. É o mais do mesmo.
Aí teve uma outra cena ali e tal, que foi o Shaya e o Nizam conversando, os dois ali tentando se acertar, tentando chegar ali a um entendimento entre os dois. E aí eles começaram a falar sobre o Resta 1. E aí o Shaya disse: você falou, Nizam, que você fez alguma coisa contra a sua vontade. Foi essa frase que você falou. E aí o Nizam disse: realmente, foi contra a minha vontade, eu não queria salvar você. E aí o Shaya joga ali pra ele, que o Shaya pede ali: meus ADMs, peguem a imagem, mostrem aí o que o Nizam falou. E aí ele disse ali: a minha equipe tá pronta para provar o seu ponto, tá pronto para provar que você estava mentindo. E aí o Nizam disse que ele estava realmente irritado com isso, que o Shaya estava fazendo um jogo ridículo, que o Shaya não precisava fazer isso, que o Shaya não precisava pedir para a equipe dele postar essas coisas. E aí o Nizam jogou na cara que o Shaya estava junto com o Creu, o Toninho, jogando junto com o Fernando. E aí o Nizam disse que ele se sentiu traído e abandonado, disse que depois que o grupo ali deu espaço para o Fernando e o próprio grupo ali, ao apoiar as atitudes do Fernando, estavam cometendo crimes de difamação contra ele. E aí o Nizam disse ali pro Shaya: a partir do momento que vocês estão jogando como a pessoa que cometeu um crime contra mim, eu não posso mais jogar com vocês. Disse ele que ficou super mal com as atitudes que ele viu e que é uma contradição enorme. Contradição enorme ele tá junto da Michelle e dizer ali na dinâmica na frente de todo mundo que não tava. Depois ele começou a dizer que era uma contradição enorme ele agir da maneira que ele estava agindo. E aí o Shaya disse ali que o Nizam não podia afirmar coisas que só ele acha que ele acredita, que não estão no campo da realidade e que não existe vida nem lá fora nem aqui dentro do jeito que o Nizam estava querendo colocar. Aí o Nizam disse que ele estava bastante magoado com a situação, disse que a energia do grupo mudou completamente com ele após a aliança com o Fernando e que ele se sentiu rejeitado, sim, que ninguém teve empatia com o sentimento dele e que ele não podia ficar falando do que ele sentia porque as pessoas só estavam falando do jeitão dele. E aí o Shaya falou assim, né? Então quer dizer que todo mundo que você fala eu tenho que concordar? É isso que você chama de empatia? Aí teve um momento ali que eles começaram a falar de estratégias de novo. E aí o Shaya mudou de plano na votação de última hora, quebrando um acordo que eles tinham para proteger de uma certa forma o Fernando, mudando o alvo da votação. E aí o Nizam disse que o grupo era passivo demais com as atitudes do Fernando e que não fizeram nada ali desde o momento que o Fernando tinha jogado água na cara da Tamires. E aí ele disse que não gostou dessa atitude. E aí o Shaya disse ali que a partir de agora ele já tinha entendido que ele era o novo alvo do Nizam e que ele ia virar alvo. Aí o Nizam disse que não era, que ele não ia virar alvo de ninguém, que ele não queria botar o Shaya como alvo dele. E aí ele disse ali: em nenhum momento eu falei pra você que você era o meu alvo. Você não é meu alvo, disse o Nizam. Mas assim, devo lembrá-los que o Nizam falou lá dentro da academia que ele não, Fernando já, que o Nizam falou que ele não ia mais proteger o Shaya. Mas ele não falou, tá? Que o Shaya era um alvo dele. E aí os dois continuaram uma conversa interminável ali. O clima ficou amistoso ali, mas deixaram claro, não estão mais juntos, não tem mais grupo entre eles, cada um tá indo para um lado deles, mas que a amizade continuaria. Sendo que depois o próprio Shaya falou pro Creu que ele acha o Nizam um idiota. Ele falou isso pro Creu, que o Nizam é o idiota.
Aí depois teve uma outra cena ali, que a Michelle e o Fabiano estavam detonando a Ioná, porque a Ioná já estava falando da comida, que a Ioná queria transformar a comida numa pauta, que aí a Michelle disse que ela estava com preguiça da Ioná, que já começou esse estresse, e aí a Michelle disse que ela não queria mais ouvir reclamação da Ioná, que a Ioná começou um monte de reclamação. Aí o Fabiano disse que a Ioná estava usando essas coisas para aparecer. Aí a Michelle falou que isso era um escarcéu do nada. Era um escarcéu do nada só para aparecer. Ela bem que podia usar, né, isso a favor dela, mas nem isso ela faz, né? Depois vocês veem o quanto essa mulher é planta. Aí depois, lá num dos momentos ali do trato do Wallace com o cavalo, e a Maria fez uma pergunta ali sobre a história do tal selinho. Ela perguntou para ele o que foi que aconteceu ali. O que aconteceu em Londres não ficou em Londres. Não aconteceu nada então ali. E aí o Wallace disse ali que não aconteceu nada, que não teve selinho, que não teve disso, que foi só no momento de curtição da festa e tal. E aí o Wallace disse ali que ele não aconteceu nada, mas que era para o público ter visto, e que houve uma conversa que deu início a tudo e tal, mas foi só isso. Aí hoje à tarde, lá na área externa, tava a Ioná com a Tamires e o Dudu fazendo essa leitura do pós-roça. A Ioná tava com sangue nos olhos, continuou mirando na Rayane e disse que a Rayane voltou se sentindo a dona do jogo. A Ioná inclusive disse que a Galisteu encheu a bola da Ioná, dizendo ali que ela dá um boi por uma boiada e que a Rayane agora estava se achando por conta disso. E ela falou, eu gosto assim, amostradinha, mas vai ser um tiro no pé da Rayane, porque ela vai passar do limite, mas ela não vai me tirar do meu limite não. E aí eles começaram a falar sobre a eliminação do Fernando. A Tamires disse ali que a Carol sofreu um tombo cinematográfico, que ela botou aquele look do Valério, aquele look do Labubo, que ela fez isso ali para receber o Fernando e que ela foi tombada. Aí a Ioná começou a rir e disse ali, tombou, e tombou feio. Aí a Tamires começa a dizer assim, ela se lascou porque ela fez toda aquela cena pro Fernando. E aí eles começaram a falar da Duda. A Ioná começou a falar ali que ela estava desconfiada, que a Duda podia pular do barco e ir pro grupão por medo e ao mesmo tempo admiração pela Rayane. Aí o Dudu foi quem falou isso, é capaz da Duda ir pro grupo de lá daqui a pouco. Aí a Ioná concorda, ela vai porque ela tá com medo das coisas. E aí a Ioná começou a levantar algumas desconfianças sobre o Matheus. E aí ela disse ali sobre o Matheus, se faça de sonso, não se meta com nada aqui dentro, porque ele é um covarde. Ele não vai mandar outra pessoa. Ou vai ser eu, ou vai ser você, disse a Ioná aí sobre as escolhas do Matheus para a roça. E aí o Dudu revelou ali que o Matheus pediu dicas de jogo para ele, o que ele próprio interpretou como uma armadilha. Disse aí o Dudu, sabe o que ele me falou ontem? Amanhã eu quero conversar com você sobre dicas. E a Ioná vira para ele e fala assim, você é o coach agora? Ele quer ir para cima de ti, Dudu, disse aí a Ioná. O que estava claro, obviamente, né? Obviamente que pro Matheus ser aceito pro grupão, ele vai ter que ir pra cima ou da Ioná ou do Dudu. E a Rayane chegou a dizer que ela ia fazer a cabeça do Matheus para que o Matheus não voltasse a ficar do lado do grupinho e passasse pro lado deles. Ou seja, a Ioná não está errada em fazer essa análise, muito menos o Dudu. Vai passar um pouquinho de uma hora, gente, mas a gente já tá terminando. Aí depois teve um outro momento ali na sala, que foi de tarde, quando a Michelle estava conversando com o Shaya sobre o relacionamento dele. E aí ela começou a dizer aqui que tem as pessoas que eles deixaram aqui fora e tal, e que isso pode ser usado contra eles dentro do jogo.
E aí o Shaya começa a dizer assim, que as pessoas lá dentro julgam o que eles acham que sabe e que pontuam o que eles acham que é um erro. E aí a Michelle disse ali que de forma fria e racional pode ser que isso pode ser algo ruim, como pode ser que isso também seja algo bom para eles. Para vocês verem que a Michelle tem essa percepção, ela sabe que tem coisas que ela pode tirar um proveito dali, ela sabe. E aí o Shaya disse, eu já pensei nessa hipótese de ser algo ruim, de algo bom. Eu ia dizer ruim, mas é algo bom, foi o que ele falou. E ele disse, eu tô sendo racional, existe esse ponto, pode ser bom. Agora, se você sabe que pode ser bom e você não quer usar, é porque você tá sendo burro mesmo. Aí não tem o que fazer, né? Aí realmente não tem o que a gente possa fazer. Aí depois teve um momento da manhã que a Carol tava ali triste, chorando, disse ali que ela tava pensando em desistir do programa, e aí a Kati foi lá ali, aí ela disse ali que a Carol não tinha que desistir, aí a Carol disse que a pior parte de ir pra roça é justamente quando a Galisteu pergunta pra quem ela queria deixar a torcida, e ela disse que se ela saísse ela não queria deixar a torcida pra ninguém, que se ela tivesse que dizer, ela disse que ia deixar a torcida pra Kati e que a única torcida que ela tem ali era só pra Kati mesmo. E aí a Kati deu força, disse que era pra ela ignorar os ataques, que ela tinha que lembrar da trajetória dela dentro do jogo e tal, e que ela não tinha que se preocupar tanto com isso. Mas a Carol passou o dia todo hoje triste. Aí teve um outro momento ali que a Ioná chamou o Dudu e disse ali, Dudu, deixa de ser coach de algumas pessoas. Eu tô falando do nosso grupo. Deixa a Tamires se lascar. Que a Tamires só tá indo pra cima lá das pessoas e quem tá pegando o respingo é você. Então ele falou assim, ninguém era fã de você, só eu que era fã de você. Ela é trapaceira e você sabe disso, não fica dando palco pra Tamires, disse a Ioná. E aí o Dudu disse ali que ele sabe disso tudo, que ele sabe. Ele deu umas dicas e tal, mas ele disse que ele sabe dessas atitudes. E aí que se ele também falou que se o Matheus chamasse ele para conversar, ele ia dar umas dicas, ia fingir que concorda com o jogo que o Matheus estava fazendo e que ia dar conselhos ruins de propósito para o Matheus, justamente ali para estragar o jogo. Depois a Ioná começou a falar ali que ela estava desconfiada da Duda, que a Duda é alguém que se beneficia dos dois lados e que não tinha lealdade a nenhum dos lados. Então que também eles precisavam tomar bastante cuidado com ela. Aí no meio disso entrou a Saori, que começou a dar ali a versão sobre o que tinha acontecido entre ela e a Rayane durante a madrugada na baia, e aí ela relembrou ali e tal, e elas também começaram a falar sobre o cancelamento do Fernando. Teve um momento ali que a Ioná começou a repercutir ali, como é que ele deve estar aqui fora? Será que ele está surtando? Será que ele está cancelado? Aí ela vira assim e diz assim, ele tá virado no giraia, porque ele perdeu a grande oportunidade da vida dele, e que depois ele meteu o pé na jaca pra caralho. Se não fosse isso, a Rayane tinha saído. É incrível que lá de dentro, a Ioná tem uma leitura muito boa desse jogo. Lá de dentro, né? Aí teve um momento ali que teve a Ioná e a Tamires desconfiando da Duda. A Tamires disse ali que o Dudu acredita que a Duda pode mudar de lado, que aí a Duda pode passar para o time de lá. A Ioná disse que a Duda continua se beneficiando dos dois lados, mas que eles tinham que ficar de olho nas atitudes da Duda. Só pra gente terminar, depois dessa conversa aí, teve um momento ali que a Ioná explodiu, dizendo que alguém tinha comido o pão de queijo que ela tinha separado. Disse que ela estava revoltada contra essa miséria e mesquinharia e a falta de respeito que estava tendo ali com essa coisa de dividir comida, que não era para isso. E aí o negócio explodiu, tá? O negócio explodiu ali quando o Matheus
foi lá atrás do doce de leite. O Matheus, que já estava no grupo rival, pediu para Duda uma colher de doce de leite do grupo ali da Ioná. E aí ele abriu primeiro, foi ele que abriu primeiro a lata, tá? Foi ele quem abriu essa lata. E aí, como ele abriu, a Ioná descobriu que ele tinha aberto e que ele tinha escondido essa lata. A Ioná teve uma atitude drástica ao longo dessa tarde. Ela pegou a lata e saiu distribuindo por aí, para a casa inteira, para que acabasse logo de uma vez a lata de doce de leite. E aí ela saiu. Eu vou perguntar aqui para quem quer. Quem é que quer doce de leite? Ninguém quer doce de leite. Ninguém quer mais doce de leite aqui, não. Ela fez isso na cara do Matheus. E aí a Duda ficou incomodada com esse show, dizendo que a Ioná não precisava fazer isso. Aí o Dudu vira assim pra Duda e fala: você viu ela fazendo isso ali com o nosso doce de leite? E aí o Dudu fala assim: se fosse eu não dava isso. Ele não é do nosso, o Matheus não é do nosso grupo. O Matheus que fique sem o doce de leite. Tem 2 latas, uma de cada grupo, e ele não pertence a nenhum dos grupos, então ele vai ficar sem doce de leite. Aí a Duda vira e fala assim pro Dudu: mas o que eu ia fazer? Ele me pediu, é de todo mundo, então eu tenho que dar para ele. Não é assim também. E aí a Ioná e a Duda começaram a se estranhar justamente por causa desse protesto que a Ioná fez. Aí a Duda disse ali: que graça ela tá fazendo, pra que fazer esse showzinho todo por causa do doce de leite? E a Ioná disse ali pra ela: Duda, se preocupe com a sua vida, você fez o seu show e eu não tô nem aí pra você não, as minhas coisas eu resolvo eu mesma, disse a Ioná. E aí as duas começaram ali a discutir. A Duda disse que a atitude da Ioná era ridícula. E aí as duas tiveram um confronto direto entre elas. A Duda disse: é ridículo, Ioná, o que você tá fazendo. E aí a Ioná vira pra ela e fala assim: como é que você tá? Como é que você acha que é ridículo, Duda? Do que você tá me chamando? Ridículo é o que você fez aqui, disse Ioná. Eu não tô nem aí pra você, não tô nem aí pro que você quer, faça o que é melhor pra você, fica na tua que vai ser melhor, não tem ninguém pra ficar me regulando aqui não, disse aí a Ioná. E aí no meio disso o Matheus entrou lá no quarto, a Ioná chamou o Matheus de planta. E aí todo mundo com quem ela tinha brigado, né, a Duda e tal, disse ali que o Matheus tava se achando porque ele tava com o chapéu de fazendeiro. Gente, esse grupo ali das meninas com o Dudu é um grupo completamente... assim, nem sei como definir o grupo deles, tá? Porque é um grupo completamente sem nenhuma lealdade e fidelidade entre eles e tal. Eles se odeiam, mas ao mesmo tempo eles querem estar do lado uns dos outros, movidos por um objetivo comum. Sério mesmo, gente, sério mesmo. E aí depois que a Saori teve um momento ali que também acabou alfinetando a Duda, relembrando ali que a Duda tinha uma reputação para zelar. E aí a Duda disse ali que ela não estava mais preocupada com isso, que o Matheus ali era caso passado, que já tinha passado e tal. E aí a Duda disse ali que ela não ficava podendo deitar com outros homens porque estava feio, porque ela estava envolvida lá com o Matheus e tal. No final das contas, gente, foi só uma conversinha ali mais do mesmo, umas trocas de farpas entre um e outro, e foi só isso, gente. Foi só isso. No meio disso tudo, tá? No meio disso tudo, teve lá a tal conversa, aonde o Chaya chama o Nizam de idiota. Ele começou a fazer uma campanha de contra-ataque, ele foi conversar com o Creu e disse ali que o Nizam estava espalhando uma narrativa mentirosa sobre eles pela casa.
E aí o Xi acusou o Nizam de ser falso e manipulador, que o Nizam só se aproximou do Will e da Martina porque ele estava sem aliados na casa, e que o outro lado comprou ali. E aí o Creu responde, se o Nizam fosse tão corajoso, ele tinha ido na Carol, mas ele não vai porque ele sabe que a Carol engole ele. E aí um ficava falando do outro ali, começaram a chamar o Nizam de idiota, de perdido. Se tem uma coisa que essa temporada da Fazenda já deixou claro pra gente é cobra comendo cobra. Esse é o maior resumo dessa temporada, né, gente? É o maior resumo dessa temporada. Enfim, trouxe aí pra vocês em 74 minutos o resumo do que aconteceu nesse dia da Fazenda. Olha, esse foi o dia sem conteúdo praticamente. Eu tô te trazendo mais coisas do que a Record vai trazer pra você na edição de hoje, tá? Daqui a pouco a gente tá de volta. Hoje não vai ter live, gente, porque também preciso descansar, preciso fazer outras coisas em casa. Mas no domingo à noite, deixando isso claro, no domingo à noite, depois do apontamento, a gente tá de volta ao vivo para comentar. Até lá a gente vai fazer vídeos gravados, que eu também preciso fazer outras coisas em casa, né? Beijo pra vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.